Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar andamento ao nosso curso de matemática do ensino médio. Hoje vamos tratar sobre estudo do sinal da função do primeiro grau, ok? Mas isso a gente vê em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar andamento ao curso de matemática do ensino médio. Estamos no módulo 4, função polinomial, na aula número 8, que vai tratar do estudo do sinal da função polinomial do primeiro grau. Mas antes, peço que você se inscreva no nosso canal e que também deixe o seu like, tá certo? Então vamos começar. Estudo do sinal da função do primeiro grau. Então, seguindo essa sequência de temas com relação à função, especificamente do primeiro grau, na última aula tratamos do crescimento e decrescimento de uma função do primeiro grau. Hoje vamos analisar a questão do sinal dessa função, tá bom? Então vamos lá. Estudar o sinal de uma função y igual a f de x significa determinar para que valores de x do domínio da função a imagem f de x será positiva, negativa ou nula. Ou seja, é saber essas três condições possíveis para a imagem de f de x, ou seja, se ela é positiva, negativa ou ela é nula. Então, muito importante isso, já que é um tema recorrente em concursos, provas e tudo mais, que aparecem corriqueiramente e é importante a gente saber interpretar, fazer essa análise, ok? Então vamos lá. Em outras palavras, estudar o sinal de uma função f significa determinar para que valores de x temos f de x maior que zero, ou f de x menor que zero, ou f de x igual a zero. Ou seja, analisar os valores do x. Inicialmente, vamos estudar a situação em que f de x é igual a zero, ou seja, o zero ou a raiz da função. Então, zero de uma função polinomial do primeiro grau. Vamos estudar o que significa zero ou raiz, no caso, de uma função f de x, que é igual a ax mais b, com a diferente de zero. Veja o problema. Então, vamos lá. Dada a função f de x igual a x menos 2, calcular o valor de x para que f de x seja zero. Tá? Ou seja, o valor para que ela se anule. Então, vamos lá. Primeiramente, temos lá a função f de x igual a x menos 2 e eu quero descobrir qual é o valor de x para que ela seja zero, ou seja, f de x seja igual a zero. Basta eu igualar a função, que no caso é x menos 2, igual a zero. Então, x menos 2 igual a zero. O menos 2 eu passo para o outro lado da equação, trocando o sinal, vai ficar mais 2. Então, meu x para essa função é igual a 2. X igual a 2, essa função é nula. Ela, digamos assim, é o ponto onde ela corta o eixo do x. O número 2, para o qual f de x é zero, é denominado o zero ou raiz dessa função. O ponto onde ela intercepta o eixo do x, o zero ou raiz da função. Denomina-se zero ou raiz da função f de x igual a ax mais b, o valor de x que anula a função, isto é, torna f de x igual a zero. Interpretação geométrica da raiz. Vamos lá. Vamos construir o gráfico da função f de x igual a x menos 2. Tá? Então, vejamos. Como aprendemos, se a gente pegar para uma função do primeiro grau, que é uma reta, a gente pegar 2 pontos é mais do que suficiente para traçar essa reta. Então, pegamos o ponto aqui para x igual a zero, nesse caso, para x igual a zero, eu tenho que y igual a menos 2. E para x igual a 1, temos que y igual a menos 1. Ok? Menos 2, menos 1. E no caso aqui, 0, menos 2, menos 2. Então, temos os dois pontos, o 0 e menos 2, x igual a 0 e menos 2. Está aqui o ponto e o 1 e menos 1. 1 e menos 1. Traçando a minha reta, ela está aí. Tá? F de x igual a x menos 2.
O zero da função é o ponto onde a reta corta o eixo do x, como nós vimos em x igual a 2. Está aqui, beleza? Então, o zero da função, x igual a 2. Continuando, observando o gráfico, verificamos que f de x igual a 0 para x igual a 2, como falamos. Geometricamente, o zero da função polinomial do primeiro grau, f de x é igual a x mais b, a equação da reta, para a diferente de zero, é a abscissa do ponto em que a reta corta o eixo do x, como já havia antecipado. Então, o zero da função é o valor de x, onde a reta, no caso, corta o eixo do x. Tá? Então, é a abscissa, né, no ponto. Beleza? Então, é importante a gente já ter isso em mente. Como vimos, é possível determinar o ponto no qual o gráfico da função polinomial do primeiro grau corta o eixo do x, sem precisar construir o gráfico, ou seja, utilizando apenas a expressão igualando, né, a função a zero e encontrando qual é o valor de x para que essa função seja zero, como a gente viu. E, graficamente, né, esse zero, essa raiz, é o ponto onde o gráfico corta o eixo do x. O ponto, né, onde a abscissa, né, do ponto em que a reta corta o eixo do x. Ok? Importante guardar esses conceitos, muito importante. Vamos continuar. Por exemplo, na função f de x é igual a menos 3x mais 5. Então, para achar o zero, basta, né, como a gente mostrou, igualar a f de x igual a zero, ou seja, menos 3x mais 5 igual a zero. Então, vamos lá. Menos 3x mais 5 igual a zero. Menos 3x, passo 5 para o outro lado igual a menos 5. Então, meu x igual a 5 terços. Então, x igual a 5 terços é o ponto onde essa reta corta o eixo do x. É o zero ou raiz dessa função. Zero ou raiz da função é x igual a 5 terços. Portanto, mesmo sem fazer o gráfico, já sabemos que a reta corta o eixo x no ponto 5 terços e 0. Já que nesse ponto que ele corta o eixo x, nas abscissas, temos que o valor de y é zero. Vamos agora fazer o estudo do sinal de algumas funções do primeiro grau. Tá? Então vamos lá. Exemplo. Primeiro, dada a função f de x igual a 2x menos 4, determinar os valores reais de x para os quais f de x é maior que zero, f de x igual a zero e f de x menor que zero. Então, primeiramente, vamos encontrar, né, o zero ou raiz da função. Bastando para isso igualar, né, a função f de x igual a zero, ou seja, 2x menos 4 igual a zero. Então, vamos lá. Podemos notar que a função é crescente. Há outro detalhe, como vimos na última aula, a função é crescente porque o a é maior que zero. 2 aqui, ó, 2, o a é 2. A maior que zero, a função é crescente. O zero da função é 2x menos 4 igual a zero. Menos 4 passa para o outro lado, fica com mais 4. 2x igual a 4, então meu x é igual a 4 dividido por 2. Então meu x é igual a 2, ou seja, o ponto nas abscissas que a reta corta o eixo do x. Logo, a reta intercepta o eixo x no ponto de abscissa x igual a 2. Observando essas considerações, vamos fazer um esboço do gráfico da função. Tá? Então, temos aí o nosso gráfico, né, dessa função. Ela corta o eixo do x em 2, né, f de x igual a 0. E temos para f de x menor que 0, né, x menor que 2. E para f de x maior que 0, aqui os valores de x de y positivo, aqui acima do eixo das abscissas, fx maior que 0, tá? Temos que esses pontos da reta têm ordenada positiva, y positivo, e f de x menor que 0, aqui embaixo, né, ou seja, parte da reta que está abaixo, né, do eixo do x, os pontos da reta têm ordenada negativa, ou seja, todos esses pontos y igual a 0. Pelo esquema, podemos dar a seguinte resposta ao problema.
f de x igual a zero para x igual a 2. Beleza. f de x maior que zero para o x pertencente a reais, tal que x seja maior que 2. Então, f de x é positiva. O y é positivo, maior que zero. E f de x é menor que zero para o x pertencente aos reais, tal que x menor que 2, como nós mostramos. Para o segundo exemplo, a gente tem, dada a lei de formação da função y igual a menos 2x menos 4, determinar os valores reais de x para os quais a igual, y igual a zero, b, y maior que zero e c, y menor que zero. Um detalhe aqui já importante é o valor de a, que é menos 2, nos mostra que a função é decrescente, tá bom? Diferentemente do exemplo 1, que o a era positivo, era uma função crescente. Então, podemos notar que a função é decrescente, pois a é menor que zero. O zero da função é, então, basta igualar menos 2x menos 4 igual a zero. Passando menos 4 para o outro lado fica positivo, menos 2x igual a 4. Então, meu x, 4 dividido por menos 2, dá menos 2. X igual a menos 2 é o ponto do eixo do x, onde a reta corta, né, o eixo das abscissas, né, do eixo do x. Logo, a reta intercepta o eixo do x no ponto de abscissa x igual a menos 2. É o zero ou raiz da função. Com essas considerações, podemos fazer um esboço do gráfico da função. Então, vamos lá. X igual a menos 2 é o zero da minha função, f de x igual a zero. Como ela é decrescente, né? Então ela tem essa inclinação. Então, para x menor que menos 2, meu f de x é maior que zero. Né? Os valores de y são positivos. E para x maior que menos 2, meu f de x é menor que zero. Ou seja, meu y é negativo, como indica aí o gráfico. Ok? Então, pelo esquema, a solução do problema é f de x igual a zero para x igual a menos 2, como vimos. F de x maior que zero para x pertencente aos reais, tal que x menor que menos 2, como eu falei. E f de x é menor do que zero para x pertencente aos reais, tal que x maior que menos 2. Então, para maior que menos 2, f de x é negativo, ou y negativo. Continuando, vamos para o exemplo número 3. Numa pequena indústria, o faturamento líquido relativo a um certo produto é calculado pela fórmula f de x é igual a 4x menos 1.000. A é positivo, 4 é uma função crescente. Onde f de x representa o faturamento líquido de x unidades vendidas. Faça um estudo do sinal dessa função e determine a quantidade mínima de unidades que devem ser vendidas para que haja lucro. Então vamos lá. A função dada f de x é crescente, como eu falei, porque a é maior que zero. O zero da função é, basta igualar, né, a zero a função. 4x menos 1.000 igual a zero. 4x passa o 1.000 para o outro lado. Então x igual a 1.000 dividido por 4, que é 250. X igual a 250. O esboço do gráfico, né, uma função crescente, o zero ou raiz é 250, o ponto onde a reta corta o eixo do x, como a gente pode ver. Para x menor que 250, né, minha função, minha f de x é menor que zero. E para f de x maior que 250, ou para x maior que 250, meu f de x é maior que zero. Então daqui a gente já pode depreender e concluir algumas coisas. Pelo esquema temos f de x igual a zero para x igual a 250, aqui é lucro zero, certo? F de x é maior que zero para x pertencente aos naturais, né? Tal que x maior que 250. E f de x é negativo, menor que zero, para x pertencente aos naturais, tal que x, né, menor que 250. Então, para ter lucro,
Né? Para ter lucro, basta, né, considerando os naturais, o x ser maior que 251, que já que 250 é lucro zero, 251, o próximo natural, né, já vai ter um lucro. Ok? Então, para haver lucro, é necessária a venda de pelo menos 251 unidades. Note que o domínio de f de x é o conjunto n dos naturais, pois x representa o número de unidades vendidas, né? Não é quebrada, então é unidade, então a gente representa pelos naturais. X pertence aos naturais. Nesse caso, o gráfico é formado por pontos isolados, né? Não é contínuo, como a gente viu, são pontilhados. Podemos ainda simplificar o estudo do sinal de uma função polinomial do primeiro grau. Basta construir um esquema indicando o zero da função e a inclinação da reta, identificando-a como função crescente ou decrescente, né? Como a gente mostrou nos exemplos, e a gente vai mostrar novamente aqui, para a gente caminhar para o fechamento da nossa aula. Então, por exemplo, vamos estudar a variação do sinal da função f de x igual a 2x menos 1. O a é 2, 2 positivo, a maior que zero é a função crescente, como a gente estabeleceu. O sinal do coeficiente a maior que zero, crescente. Zero da função. Pega a função 2x menos 1 igual a 0, 2x igual a 1, x igual a meio. Beleza? E o esquema do gráfico. O x igual a meio é o ponto que a reta corta o eixo do x. É o zero ou raiz dessa função. Então, para x menor que meio, a função, né, f de x é menor que zero. Está aqui negativo. Para x maior que meio, a função f de x é maior que zero, positivo, como a gente pode observar. Então, novamente, f de x igual a zero, para x igual a meio, f de x maior que zero, para x pertencente aos reais, tal que x maior que meio, e f de x é menor que zero, para x pertencente aos reais, tal que x menor de que meio, como nós mostramos. Ok? Observando os exemplos, podemos estabelecer o seguinte quadro. Então, vou mostrar agora um quadro resumo, né, que realmente sintetiza tudo que falamos hoje aqui. Ok? Então, é bem interessante, eu achei por bem colocar, porque dá uma visão geral de tudo que nós tratamos hoje aqui. Então, vamos lá rapidamente pontuar, né, e detalhar o que for necessário. Primeiramente, né, nós estamos falando de uma função do primeiro grau, uma reta do primeiro, uma reta, né, uma função polinomial do primeiro grau é uma reta do tipo f de x é igual a x mais b. Para ser uma reta, né, o a tem que ser diferente de zero, como já estudamos. O zero da função, como vimos, basta igualar o ax mais b igual a zero. Ou seja, o x é igual a menos b sobre a. É o zero da função. E como vimos, a gente tem duas situações. Para a função crescente, a maior que zero, e função decrescente, a menor que zero. Vamos ver aqui a coluninha aqui da função crescente, a maior que zero. Para a função crescente, a maior que zero, o meu f de x vai ser positivo para o x maior que menos b sobre a, né, do que o zero ou raiz da função, como a gente pode ver aqui. E meu f de x vai ser negativo para o x menor que menos b sobre a, o zero da função. Então está aqui, ó, f de x menor que zero para x menor que menos b sobre a, e f de x maior que zero para x maior que menos b sobre a. Então, f de x igual a zero, x igual a menos b sobre a, f de x maior que zero, x maior que menos b sobre a, f de x menor que zero, x menor que menos b sobre a. No caso da função ser decrescente, a menor que zero, o que temos? Que a função f de x vai ser maior que zero para x menor que menos b sobre a, como a gente pode ver aqui. E vai ser negativo, f de x menor que zero, para x maior que menos b sobre a. Então, temos para a função decrescente f de x maior que zero
para x menor que menos b sobre a. E f de x menor que zero para x maior que menos b sobre a. Repetindo aqui, f de x igual a zero para x igual a menos b sobre a, que é o zero ou raiz da função, f de x maior que zero, no caso, para a função decrescente, para x menor que menos b sobre a, e f de x menor que zero para x maior que menos b sobre a. Beleza? Com isso, a gente conclui a parte teórica desse tema hoje. Na próxima aula, a gente vai fazer os exercícios relativos ao que estudamos hoje e, com isso, fechar completamente o entendimento. Ok? Com isso, concluímos aqui o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Antes de encerrarmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando seu like. Peço também que você compartilhe o vídeo com seus amigos e também nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.